Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre os casos particulares de semelhança. O que isso quer dizer? Quer dizer que existirão alguns casos, na verdade existem, quando a gente compara dois triângulos onde de repente nos faltam algumas informações, seja de repente algum valor de um lado ou até mesmo o valor de um dos ângulos, certo? Mas quando a gente compara os outros elementos, esses três casos me garantem que esses triângulos serão semelhantes. Vamos ver então quais são os casos? O primeiro deles é o critério lado, 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 onde a gente chama aqui de LLL. Vamos à leitura. Se dois triângulos possuem os seus lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Vamos ver aqui então, onde eu tenho aqui dois triângulos, certo? E esses triângulos têm os lados A, B, C, A', B', C', tá certo? Quer dizer o quê? Os lados homólogos são os lados que estão na mesma posição em comparação ao outro triângulo. E até mesmo, se a gente analisar esses dois triângulos, eles possuem a mesma estrutura, a mesma forma de ser desenhado, tá? Então, esses lados homólogos, onde para facilitar a sua compreensão, eu coloquei esses lados de cores iguais, o que acontece? Se eles são proporcionais, quer dizer, quando dois lados quaisquer, ou mais lados até, são proporcionais, quando eu tenho o mesmo valor de aumento ou o mesmo valor de diminuição em comparação ao outro triângulo. Professor, peraí, como assim aumento ou diminuição? Simples. Vamos supor que esse triângulo, aqui no caso até mesmo pelo desenho, ele é maior do que esse aqui, certo? E esses lados, eles equivalem ao dobro ou ao triplo do triângulo menor. Então, esse aumento de proporção aí, ser o dobro ou ser o triplo, ela tem que valer para todos os três lados. Logo, então, de repente, eu não posso dizer que esse lado B' é o dobro do B e o lado C' ele é igual ao lado C. Tá? Então, se existe essa diferença de proporção, eu não posso dizer que esses lados são proporcionais, ok? Então, essa proporção de aumento ou essa proporção de diminuição, ela tem que ser a mesma para todos os lados. E aí, pessoal, sendo assim, nesse caso, os três lados proporcionais em relação aos três triângulos, nem nos interessa saber quanto medem os seus ângulos. Eu já posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Beleza? Segundo critério, nós temos aqui o critério lado, ângulo, lado, onde é o critério LAL. Vamos à leitura do texto. Se dois triângulos têm dois lados diretamente proporcionais e o ângulo por eles formado congruente, então eles são semelhantes. O que isso quer dizer? Eu vou pegar outros dois triângulos aqui e explicar, tá bom? Eu tenho aqui o conhecimento desses dois ângulos. Pelo fato de esses dois ângulos eu ter pintado esses dois de azul, eles têm o mesmo valor numérico em relação à sua medida em graus, tá? Não sei qual é, mas eu sei que é o mesmo valor. E se esses dois lados, eles são proporcionais, por exemplo, vamos supor que o lado B tem uma medida igual a 4 e o lado B' tem a medida igual a 8. Assim como o lado C tem a medida igual a 5 e C' igual a 10, por exemplo, tá? Isso quer dizer o que então? Que este triângulo da direita, ele equivale ao dobro do triângulo da esquerda. E aí, esses dois lados que formam esse ângulo serem proporcionais e até mesmo os ângulos serem congruentes, nem me interessa saber quanto vale este lado A ou A', que no caso é o lado que está pintado de branco. Muito menos também, nem nos interessa saber quanto equivalem esses ângulos C e B. Por quê? Porque se eu já tenho garantido que esses dois lados, o de verde e o de vermelho, nos dois triângulos são proporcionais, e esses dois ângulos em azul também são congruentes, já me garante que os dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Então, como eu te falei no início, esses critérios de semelhança são justamente feitos para nos garantir a semelhança, independente de termos todas as medidas ou não de um triângulo. O nosso terceiro critério é o critério ângulo-ângulo ou AA, tá? Onde nós temos aqui o seguinte texto que fomenta aqui esse critério.
Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes, congruentes, então eles são semelhantes. Ou seja, eu tenho aqui um triângulo, não se esquecendo, pessoal, que um triângulo possui três lados, automaticamente também possuirá três ângulos internos. Agora, desses três ângulos internos, se eu já tenho a garantia que dois deles são congruentes, dois deles correspondentes. Como assim correspondentes? Vejamos que a estrutura desse triângulo é igual à estrutura desse aqui. Então, eu vou comparar esses dois ângulos aqui de cima e esses dois ângulos aqui da nossa esquerda, beleza? Então, se eu já tenho garantido que esses dois ângulos correspondentes são congruentes, opa, peraí, o que é mesmo dois ângulos serem congruentes? Quer dizer que eles possuem a mesma medida, tá? Só que eles são formados por lados diferentes. Aí não vem ao caso por enquanto, tá bom? Então, se esses dois ângulos eles são congruentes, possuem a mesma medida, então eu já posso garantir que esses dois triângulos eles são semelhantes, tá? Então, independente de nós sabermos ou não as medidas dos lados, ou de repente a medida desse ângulo B que nós não temos aqui, tá certo? Então, como eu te falei aqui, pessoal, esta nossa aula, ela tratou dos casos particulares de semelhança, onde, conhecendo todos os elementos, todas as medidas em relação a lados ou a ângulos, conhecendo ou não essas medidas do triângulo, dependendo da utilização desses três critérios, nós podemos garantir que sim, que dois triângulos são semelhantes ou não são, de acordo com esses três critérios. E nesta aula nós vimos que eles são os critérios LLL, que no caso, lado, lado, lado. Temos o critério LAL, lado, ângulo, lado. E temos o critério AA, que no caso é o critério ângulo, ângulo. E também, durante a nossa aula, eu te mostrei aqui na prática, com esses três desenhos, como que a gente identifica e como que a gente analisa cada um desses três critérios. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!